Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gi Eu sou a Mandy. Eu sou a Dani. e esse é o nosso primeiro episódio do projeto Historiarte. Então, gente, nesse primeiro episódio a gente vai falar um pouquinho da ideia central aqui do projeto, trazer alguns debates sobre as áreas de História e Artes, mas acho que antes a gente pode se apresentar, né? Sim. Oi, gente, eu sou a Amanda, mas vocês podem me chamar de Mandy ou Mandy ou de qualquer coisa. Eu estudo História da Arte na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, no campus Guarulhos. Eu estou no terceiro período da graduação e eu entrei na universidade no início da pandemia. Então, eu considero que eu ainda não consegui experimentar de fato a vida universitária, mas vamos seguindo, né? Antes de eu entrar na faculdade, eu fiz um curso técnico de fotografia na ETEC de Artes, enquanto eu estava cursando ensino médio. Foi uma experiência incrível, eu descobri muitas coisas, e inclusive foi onde eu conheci a outra integrante desse podcast, Giovana. Um pouquinho sobre mim, né? Desde pequena eu era apaixonada por processos artísticos, eu gostava de desenhar, modelar, dançar. Mas eu acredito que, como muitas crianças, eu sempre fui muito confusa. Todo ano eu mudava a minha opção de curso, eu já quis ser veterinária, dançarina, jornalista, mas no fim eu acabei optando por História da Arte, porque eu senti que eu poderia mergulhar melhor nesse mundo e me envolver de forma plural com os vários processos artísticos até encontrar uma carreira de fato ou um foco de pesquisa. Como eu falei antes, eu sou muito confusa, então eu tenho vários interesses muito diferentes um do outro, mas uma coisa que sempre fez parte da minha vida foi a educação. A minha mãe é professora e por isso eu tenho muita admiração por essa área, e foi justamente por isso que eu decidi participar desse projeto. Eu amo estar em contato com a natureza, eu gosto de praia, piquenique, então eu estou muito triste presa dentro de casa, mas eu gosto muito de ir no cinema, de desenhar, de cozinhar, e acho que vai ser muito divertida essa troca aqui com vocês. Oi, pessoal. Meu nome é Daniela, mas vocês podem me chamar de Dani. Eu sou atualmente estudante de História na Universidade de São Paulo. Então, eu curso tanto o bacharelado como a licenciatura. Eu entrei em 2019, então estou atualmente no meu terceiro ano. Uma formação anterior que eu tive foi que eu me formei em técnico em meio ambiente, na ETEC Parque da Juventude, ali entre 2016 e 2018. Então, eu cursei o ensino médio, né, na ETEC, né, e fiz esse curso um pouco nada a ver com a minha área que eu queria seguir, porque eu sempre, desde 2015, eu queria seguir na área da história, por conta de dois professores meus que foram muito importantes, assim, agradeço a eles por terem me cativado para essa área. E no momento atual eu estou indo mais para uma área de pesquisa, então eu também tenho bastante interesse na área da educação, mas atualmente eu estou indo mais para essa área de pesquisa que tem a ver com história oral, com ensino de história, e especialmente em história da África, que foi um tema que eu comecei a me interessar bastante na faculdade. Então, em relação aos meus hobbies, assim, as coisas que eu gosto de fazer, eu gosto muito de ler e de escrever. Então, assim, né? Já deixo aqui o meu lado historiadora mesmo. E também eu gosto muito de ir em museus, em exposições. Essa é uma coisa que eu sempre gostei muito desse universo. E para finalizar, eu também, atualmente, eu faço voluntariado no Museu da Pessoa, que é um museu que trata de histórias de vida, né? Então, o acervo do museu é feito de histórias de vida. Eu estou nesse voluntariado desde 2019. E eu sou a Giovana, mas todo mundo pode me chamar de Gi. Eu sou caloura, então é meu primeiro ano em artes cênicas na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, a USP. E estou gostando bastante, ainda estou tentando me entender nesse mundo acadêmico e está sendo muito gostoso. Eu fiz, antes disso, um técnico em processos fotográficos, onde eu conheci a Mandy, e foi muito bacana. Eu acabei trabalhando
diversas coisas na ETEC de Artes, né? Eu trabalhei com a área da fotografia, mas eu também trouxe um debate sobre acessibilidade no mundo fotográfico e eu acho que é algo que eu me interesso bastante, assim. Acho que é algo que precisa ser falado sobre acessibilidade, principalmente nesses mundos pandêmicos em que estamos vivendo, porque é bem difícil a acessibilidade na internet. Eu já fui atriz e vice-diretora de uma companhia de teatral amadora aqui da Zona Leste de São Paulo. E eu fiquei lá por uns 2 anos. Foi uma experiência muito boa, porque eu tive contato tanto nessa minha área de atriz, mas também tive contato com a parte de bastidores, então a iluminação, a sonoplastia, a parte de produção cultural. Eu também já fui professora de teatro, um trabalho voluntário, inclusive onde eu conheci a Dani. E eu acho que os meus interesses e hobbies vão para esse mundo das artes. Eu, desde pequenininha, sempre fui muito incentivada pelos meus pais em pecinhas infantis, em ver sarau, em biblioteca para ouvir contação de história. Eu era aquela criança que, ao mesmo tempo que ia no Play Center, ia no Museu da Pinacoteca como lazer. Então, eu acho que esse meu interesse no mundo artístico já vem desde pequenininha. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem de nós três. Somos um grupinho muito, muito animado, assim. Muito bacana. E para comentar sobre esse grupinho, como que surgiu, né? A ideia, como que veio, a gente pensava um pouco sobre fazer um estudo compartilhado entre as áreas, né, de História e Artes, para ajudar estudantes do ensino médio e vestibulandos, principalmente nesse momento que está tendo uma dificuldade muito grande, principalmente de alunos do ensino público, né, em ter acesso a esses conteúdos. Então, a ideia mais ou menos é nesse sentido, de ajudar mesmo com o que a gente sabe, com o que a gente está até vendo nas faculdades. E a ideia surgiu no período do ano passado, em que eu estava estudando para poder entrar na USP. E aí eu estava ajudando um grupo de estudos que eu fazia parte, e tinha uma das meninas que ia fazer o vestibular acho que da UEL, e cai História da Arte. E ela queria saber um pouco de como que a arte podia se relacionar com a história. E aí eu, a única pessoa que estava prestando para um curso mais artístico, falei, não, eu ajudo, eu dou uma pesquisada. E aí surgiu a ideia de como que as artes podem contribuir muito pro estudo de história, assim, porque a gente acaba, principalmente no ensino médio, largando um pouco a matéria de artes, aquelas pessoas ainda que têm, e não percebem a potencialidade dessa matéria em todas as áreas, não só na história, mas matemática também tem uma relação muito forte, geografia tem uma relação muito forte. Então, a ideia é mostrar como essas duas áreas elas se complementam e elas contribuem para um aprendizado melhor, né? Então, como a Gi acabou de falar, o projeto ele nasceu disso, né? Da gente tentar então juntar essas duas disciplinas para a gente entender as duas de forma conjunta, né? Entender as duas juntas, porque a parte artística, né, ela faz parte das sociedades humanas, que é o objeto de estudo da história. Então, realmente não tem como separar uma coisa da outra sem entender o contexto histórico, sem entender os artistas que estavam por trás, o movimento artístico que estava por trás. Então, citando um exemplo, por exemplo, do Renascimento, a gente precisa entender o que estava acontecendo naquele contexto histórico para entender o que aqueles artistas estavam pensando sobre a sua época, sobre o seu fazer ali artístico. É a Semana de Arte Moderna aqui no Brasil. A gente também precisa entender como que aqueles artistas, aqueles atores, tanto, né, pela parte política, pela parte social, pela parte econômica, como que todas essas relações elas vão se encaixando nesse grande mundo que é a história da humanidade. Como as meninas falaram, o nosso projeto é para tentar ajudar vocês nos estudos, né? Então a gente vai precisar da participação de vocês. A gente vai estar presente lá no Instagram, @historiarte, e a gente vai estar produzindo
diversos conteúdos para vocês, desde listas de curiosidades, resumos de conceitos, dicas de filmes, de livros, de artistas, para estar ajudando vocês nesse processo de vestibular. E a gente vai estar aqui também nesse podcast, e aqui a gente vai estar dando uma aprofundada melhor em temas mais direcionados, e também vamos estar promovendo rodas de conversas a respeito de temas atuais e que se relacionem com essas duas áreas. Então, gente, agora para a gente continuar aqui na nossa roda de conversa, a gente vai trazer algumas questões, assim, para a gente debater aqui, para a gente expor um pouquinho para vocês, é, tanto, né, da área de história, como da história da arte, como da arte em si. Eu vou falar agora um pouquinho também sobre a questão da história, que é a questão que eu tenho, né, a minha especialização, os meus estudos, que estão baseados nisso. Então, tem uma série de questões que são importantes, justamente porque a história ela pode ser tanto a disciplina escolar que a gente tem ali na escola, na nossa grade ali normalmente, tem o professor de história ali, quanto o curso acadêmico, né, que são os cursos presentes nas universidades. Então, uma coisa importante da gente separar seria esses dois campos, né, que têm intuitos diferentes. Porque acontece, a história em si, ela é uma ciência humana que estuda as sociedades humanas no passado, durante o tempo, né, conforme a passagem do tempo. Então, ela estuda tanto questões do passado como questões também do presente. Já a história que ela ensinada dentro das universidades, ela vai muito mais pelo viés da historiografia. O que é a historiografia? É o que a gente denomina como história da história. Então, como que as pessoas, tanto do passado como do presente, ao longo do tempo, né, elas foram pensando os seus próprios tempos, como que elas foram pensando a sua própria história, as sociedades em que elas viviam. Então, né, a gente citando aqueles outros dois exemplos que eu mencionei tanto em relação ao Renascimento. Na história da escola ali que a gente tem acesso, a gente vai estudar ali os principais artistas, o contexto histórico da época, como é que estava sendo aquelas dinâmicas. Já em relação à história que é ensinada dentro das universidades, a gente vai entender como que aqueles artistas estavam pensando a si mesmos, qual era a noção de história que eles tinham, por que esse nome Renascimento, da onde que veio, quais são as implicações disso. Um exemplo também da Semana de Arte Moderna. Na história da escola, a gente também vai ter esse contato mais próximo, assim, com os fatos mesmo, uma narrativa um pouco mais factual, né? Um pouco mais fundada nos acontecimentos. Até mesmo porque os nomes, eles dizem muito sobre quem veio depois, não necessariamente quem estava naquele momento, né? Assim, a gente pode pensar em Idade Média, em Iluminismo, Século das Luzes. Isso diz muito mais de quem estava naquele contexto e não o anterior, né? Exatamente. E é isso que a história dentro da academia ela procura problematizar. Então é justamente a gente vai entender muito mais os autores, como que eles pensam aquele período, tanto os autores que estão naquele período, então, igual o pessoal lá da Semana da Arte Moderna, aqueles caras, quanto como que as pessoas interpretaram isso depois. Então a galera agora do século XXI, o que que os autores estão aprendendo, o que que os autores estão entendendo desse período. Então, por isso, assim, a gente, né, queria destacar que os professores de história, né, os historiadores do presente, eles estão tentando estabelecer essas pontes, né, entre a história que é ensinada na escola e a história que é ensinada na academia, porque isso é uma força, assim, que é importante para todos, né, para todos nós, como pessoas mesmo que vivemos em uma sociedade. Então, pensar o que que é a história do Brasil, por que que a gente estuda a história do Brasil e não história da Nigéria, história da Índia, por que que a gente tem certos momentos da história que a gente foca na história do Japão, na história da Europa, e tem outros momentos que a gente pensa em histórias da nossa cidade, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, é muito importante essa atuação dos professores e dos historiadores dentro da nossa sociedade, que eles vão trazer várias noções que são importantes para a gente enquanto presentes na sociedade que a gente vive. Então, né, pegando essa parte dessas noções importantes,
Uma noção que é legal a gente comentar é a questão justamente da agência histórica, que é a nossa capacidade, né, a nossa possibilidade de interferir na realidade que a gente se encontra. Então, isso pode ser feito de várias maneiras, desde a gente indo em protestos e manifestações, até a gente se manifestando pelas redes sociais, a gente consumindo de um certo jeito, a gente trabalhando de um certo jeito. Tudo isso a gente pode interferir na nossa sociedade e é importante que a gente interfira, porque a gente tem sim um poder de escolha, um poder de influência, eh, né, onde a gente vive, com as pessoas que a gente vive, nessas relações que a gente tem. E é muito importante que a gente persista nisso, justamente para a gente entender mais de nós mesmos, da nossa própria história. Né, uma outra noção, assim, para a gente finalizar, seria essa questão do anacronismo, né, que é importante que a gente evite cometer esse erro, justamente porque um anacronismo é a gente colocar, certos valores que a gente tem hoje, no passado ou em alguma sociedade que não tem aquele valor. Então, por exemplo, citando o exemplo do Renascimento, as pessoas ali do Renascimento, elas eram vistas, então, como modernas. Então elas colocavam ali que elas estavam fazendo uma ruptura com, aquele contexto ali da Idade Média, como a Gi comentou. Então, esses termos, Renascimento, modernidade, Idade Média, eles têm um significado para a gente hoje. Não é necessariamente o mesmo significado para aquelas sociedades. Então, a gente precisa ter essa noção de que a gente não pode transportar, né? A gente não pode pegar os conceitos que a gente usa hoje para aquela sociedade, porque são noções diferentes, são tempos diferentes, são contextos diferentes. Bom, gente, dando continuidade ao que a Dani falou, e puxando um pouco para a minha disciplina, que é a História da Arte, eu posso dizer que a gente tem processos muito parecidos, né? Principalmente porque a História da Arte ela é uma disciplina multidisciplinar. Então, a gente vai estar trabalhando com a literatura, a gente vai estar trabalhando com a filosofia, a gente vai estar trabalhando com a própria história e com a arte, que é o conceito mais específico da nossa disciplina, porque a gente não consegue definir propriamente o que é arte. Essa é uma discussão muito extensa. A gente consegue dar exemplos dela, a gente consegue explicar qual foi a importância dela naquele período, como ela impacta a gente hoje em dia. E o nosso processo é muito parecido com o da história, de entender o contexto, o porquê, o para quem aquela obra estava sendo produzida, fazer paralelos com questões atuais, tentando não cometer anacronismo, como a Dani comentou, mas tentando problematizar essas obras nos nossos dias de hoje, né? E também, além das questões conceituais que a gente discute na academia, a gente também discute as questões materiais. A gente discute as questões como patrimônio, que também faz um paralelo com a história. A gente discute as questões que não são materiais, como, por exemplo, a arte efêmera. E tem uma gama muito vasta que a gente pode estar incluindo. A gente pode pensar a arte como entretenimento, a gente pode pensar a arte em diferentes culturas, e além disso, a gente pode pensar como a arte afeta a nossa vida individual, né? Existe a arte terapia também. E pegando esse gancho que a Mandy falou sobre o patrimônio, né? Tudo isso são as fontes que os historiadores usam. Então, tanto o patrimônio, esse material que a gente tem nos museus, as pinturas, as esculturas, as fontes arqueológicas, como também, igual a Mandy falou, a música, a literatura, a dança, como tudo isso também se encontra dentro do campo da história. E são tantas ramificações que fica difícil fazer uma introdução. Então, justamente por isso, a gente vai estar dando uma direcionada em cada assunto que a gente for tratar. E agora acho que a Gi pode comentar um pouquinho sobre a área dela. O que a Mandy trouxe é muito real, assim, em pensar o que é arte, né? No meu campo, principalmente, que é a parte de cênicas, a gente tem, por exemplo, performance.
E aí muitas pessoas tentam entender o que é performance e entra toda uma discussão de, por exemplo, uma pessoa empurrar gelo por uma rua até esse gelo derreter. Para algumas pessoas isso não é performance, isso não é arte, mas sim, a gente tem essas possibilidades e é muito louco. E pensando no mundo das artes, a gente consegue ter uma divisão em dois blocos, assim, pensando, que são as cênicas e as visuais, né? As visuais também têm uma relação com as plásticas. E qual que é a diferença, né? Porque tudo é arte, então qual que vai ser a diferença entre essas duas, né? Cênicas têm uma relação muito forte com a parte da representação, com a parte da expressão, que as pessoas tendem a falar de ser mais efêmera, no sentido de um teatro, você pode gravar um teatro, você pode ir gravar lá, mas não vai ser a mesma coisa que você ir a um teatro e assistir a peça, né? Enquanto um filme vai ser sempre o mesmo, você vai assistir aquele filme e vai ser sempre a mesma coisa. Nas artes visuais, a gente também tem esse debate com as plásticas, não é minha área, então talvez eu fale alguma coisa que não necessariamente é, mas as artes visuais e as artes plásticas, elas entram em um certo consenso, e a plástica, né, a plasticidade é mais a questão de você moldar, de você conseguir transformar um objeto ou algum outro suporte, né? E aí nas artes visuais a gente tem, por exemplo, a fotografia, que eu e a Mandy a gente tem informação, inclusive. Então, são dois grandes blocos, assim. E pensando até nas artes, nesse mundo que a gente está vivendo agora, a gente tem uma importância fundamental, porque por mais que todo mundo reclamou da quantidade enorme de lives no ano passado, eu acho que todo mundo se pegou em algum dia ouvindo música, assistindo um filme, uma série, uma novela, assistindo algum show, lendo algum livro, enfim, se expressando de alguma forma também, não necessariamente só na posição de espectador, de consumidor, porque a arte também tem um paralelo com, será que a arte também é só entretenimento? Porque, enfim, esse mundo das artes, ele tem tantas discussões, a arte não é só entretenimento, a arte também é uma manifestação, a arte também é uma linguagem, enfim. E às vezes a gente coloca a arte como entretenimento, mas não é só isso. E, cara, é um debate muito louco se a gente for sentar e falar sobre o que é arte ou essas coisas, a gente não consegue realmente, tipo, definir. A gente consegue pensar nas funções da arte, a gente consegue pensar nas manifestações diferentes de arte. Então, teatro, dança, canto, fotografia, cinema, uma série de coisas, mas a gente não consegue realmente definir o que é arte. Eu acho que é um debate que vai perdurar a história da humanidade inteira, porque eu acho que é difícil, assim, conseguir definir. Bom, gente, esse foi o nosso primeiro episódio. A gente falou sobre alguns assuntos das nossas áreas, inclusive, se você quiser saber um pouquinho mais, a gente fez alguns posts lá no Instagram sobre esses assuntos. Então, entra lá, @Projeto Historiarte. A gente vai estar esperando vocês lá. Podem mandar sugestões, perguntar alguma dúvida que você possa ter tido durante esse episódio. E a gente conta com a participação de vocês, porque, como as meninas comentaram, é um grupo de estudos partilhado. A gente só está aqui tentando ajudar, mas vocês também podem participar bastante. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Obrigada, gente. Espero que a gente possa continuar nessa troca. E um beijão.